a cultura. Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir por aí? Eu, pelo menos, tinha um quiz grande de gripe. Comecei a tomar e, graças a Deus, eu não tive gripe. Joia, beleza. Obrigado pelo feedback aí de todo mundo. Vamos iniciar nosso Open Class hoje, um Open Class especial, um Open Class que a gente está contando aqui com duas pessoas que, para mim, né, são muito importantes na minha formação, no trabalho no dia a dia. Eu acho que tem algumas pessoas que ainda estão com os microfones talvez desativados, então tem uma pessoa aqui que não está conectado ao áudio, talvez não esteja ouvindo. Acho que é a Ana Beatriz, se alguém tiver o contato dela, acho que ela acabou de sair. Bem, vamos lá então. Queria convidar o professor Ismael, o professor Lucas já está por aí também, inclusive estava tomando um chazinho aqui, o Lucas, em sua homenagem, tá? Mas vamos iniciar com o professor Ismael. Professor, se quiser ligar a câmera, o pessoal já ir se familiarizando, a gente poder iniciar a nossa aula hoje. Thaís, obrigado por estar ligando. Como vai, Ismael? Tudo bom, meu irmão? Eu vou ativar o seu som aqui, só um minutinho. O microfone está desligado, o seu microfone, vamos. Boa, garoto. Tá me ouvindo? Agora eu estou bem demais. Como é que tá por aí, professor? Tamo vivo, né? Ainda. Vivo? Não, cara, que isso? Nós vamos ficar vivos. Só queria, na verdade, até aproveitar para agradecer, né, você ter aceito o convite. Hoje realmente é um dia especial, tanto pela sua presença como pela presença do Lucas. E, assim, um paralelo importante é que o professor Ismael, ele foi o meu professor na pós-graduação em acupuntura que eu fiz, inclusive meu orientador no meu trabalho de conclusão do curso da pós-graduação, e tem uma experiência muito grande para a gente trocar. Tá falando diretamente de Goiânia, professor, estou certo? Acertei? Isso. De Goiânia, capital do estado de Goiás, que eu gosto muito. Tive a oportunidade de passar um bom tempo por lá, aprendendo com eles. Gosta de um rock também, tem uma especialidade já muito forte, se eu não me engano é biomédico de formação, autor de 2 livros que são fantásticos, que vocês podem, no final, tá vendo com ele. Tem um amigo aqui meu chamado Vinícius Macedo, que fala do sul da Bahia, que recentemente adquiriu os 2 livros do professor, que pode falar um pouco mais também. Mas, acima de tudo, tem uma experiência que pode trocar com a gente sobre, inclusive, esse paralelo, né, que a gente vê, muitas vezes temos a dificuldade de envolver a ciência para alguns lados com a medicina chinesa por conta de uma forma de concepção, e o Ismael tem essa visão, tem esse pé também na ciência, para poder trazer para a gente, enriquecer um pouco. Então, Ismael, meu velho, muito obrigado. Né, estaríamos tendo o Ismael em Aracaju, agora em abril, mas por conta das limitações aí, a aula dele vai ser adiada, mas ainda vai acontecer esse ano. E vamos aqui aprender um pouquinho hoje, meu caro. Obrigado pela chance aí da gente poder estar aprendendo um pouco mais, certo? Eu que te agradeço o convite, Leonardo. É sempre um prazer estar falando com você, né? Até porque a gente lembra de uma época muito boa, né? Das nossas vidas, quando a gente se encontra, né? Quando a gente se fala. Mas vamos lá, então. Deixa eu só espelhar aqui. Tá. Você já tem hábito com o programa aqui? Eu esqueci um pouco. Vamos lá, então. Tem um botão verde aí, na parte inferior da sua tela, quando você estiver no aplicativo do Zoom. Isso, já vi aqui. Logo que você clicar nele, você clica novamente numa outra tela que vai aparecer, no botãozinho que vai ter no canto inferior direito. Um botãozinho azul, isso. Agora a gente está vendo tudo que você está vendo no seu computador. Pronto. Maravilha. Já estamos agora vendo seus slides. Pronto, acupuntura, professor Ismael Pinheiro. Professor,
toca o barco aí, a gente está só ouvindo aqui. Tá bom. Eu tenho quanto tempo, Leonardo? Só para eu me organizar. Desculpa, estava desligado o microfone. 30, 40 minutos. Tá, O meu ok. Tá bom. Todo mundo me escutando, né? Maravilha. Vamos prosseguir, então. Agradeço o convite mais e vou falar um pouco sobre a acupuntura nessa intersecção entre o Ocidente e o Oriente, que sempre foi uma preocupação minha, sempre foi um foco de estudo que eu me dediquei aí ao longo dos anos, né? Até porque é uma lacuna muito grande que existe entre diferentes paradigmas, e essa união ela vai abrir muito o leque de possibilidades, não só para tratamento, mas como para entendimento de como essas duas medicinas funcionam, né? Existem pontos positivos muito relevantes da medicina ocidental que a gente pode estar utilizando dentro da visão da medicina oriental e assim por diante. Existem pontos fortes e fracos das duas linhas de pesquisa que, se a gente unir, a gente vai ampliar muito o nosso entendimento e a nossa visão de como, principalmente, a acupuntura funciona, né? O objetivo principal é abordar pesquisas recentes sobre os mecanismos fisiológicos da acupuntura, da medicina chinesa de uma forma geral, né? A acupuntura é só um braço, é só uma perna da medicina tradicional chinesa. A linha de raciocínio é a mesma, mas a gente tem vários tipos de técnicas que a gente pode utilizar para tratamento. Isso vai muito da indicação do que a pessoa, o paciente vai nos dar, né? Quando eu comecei a estudar medicina chinesa, eu achei que eu fosse estudar sistema nervoso central. Eu achei que a atuação das agulhas, quando a gente coloca num nervo periférico, a gente desencadeava reações. Essas reações eram em proporções tal que chegava até o cérebro, e mediadores químicos iam ser produzidos a partir dessa estimulação periférica. Esse preceito não é um preceito errado, mas a atividade do sistema nervoso, da visão que a gente tem hoje, é um efeito de atividade secundária. Existem transformações, diferenças muito impactantes no sistema nervoso, mas são um efeito de atividades em outros tecidos, em outras organizações do ponto de vista bioquímico, né? Quando eu me deparei com a medicina chinesa, que falou em Jinlo, em meridianos, eu achei que era um esboço do sistema nervoso central. E logo em seguida a gente vai vendo que não é bem assim, porque na China se estuda o sistema de meridianos, o sistema de Jinlo, e se estuda o sistema nervoso central também. Então, a gente viu que existem diferenças entre essas estruturas, né? Quem primeira vez abriu essa perspectiva da gente conseguir unir a visão do paradigma oriental com o paradigma ocidental foi esse ilustríssimo mestre, que foi inclusive meu orientador no doutorado, o professor Jin Zhigao. Ele tem 50 anos de medicina chinesa. Desses 50 anos de medicina chinesa, ele trabalha praticamente o dia inteiro, dando aula na universidade e atendendo em hospitais, né? E eu me lembro que eu perguntei a ele, quando ele falou do sistema de meridianos, de Jinlo, eu perguntei se, professor, eu já dissequei cadáveres e eu nunca vi esses dutos, esses caninhos que o senhor está falando, que passa energia, que passa chi, né? E ele me falou uma frase que ficou me martelando, e isso abriu muito a visão para o que hoje a gente estuda, né? Ele falou: olha, você não tem que olhar estruturas, você tem que olhar entre as estruturas, e você vai entender isso que realmente representa o sistema Jinlo
ou o sistema de meridianos, né? Então, na China, no curso de medicina se estuda o sistema circulatório, se estuda o sistema nervoso central, se estuda o sistema digestório, se estuda o sistema respiratório, sistema excretor, mas também você tem uma matéria específica sobre o Jinlo, sobre o sistema de meridianos. E é bem característico pelo tipo de abordagem que se dá, que realmente é um sistema independente de todos os outros sistemas. Hoje, na China, eles realmente estão com uma preocupação grande em unir o paradigma ocidental com o paradigma oriental. Há bem pouco tempo atrás não se tinha muito essa preocupação. Eles não queriam provar nada, já que é uma medicina muito consolidada, né? A visão que eles tinham era que a nossa medicina ocidental era uma criança, né? Era um bebê de colo, se fosse comparar com a medicina deles. Mas hoje eles já se incorporam muito a prática da medicina tradicional chinesa com as mais modernas formas de diagnóstico, né? Isso a gente observa dentro de hospitais, dentro de grandes centros de pesquisa em tecnologia na China. Um pouco antes de eu vir para cá, eu digitei lá no Google Acadêmico, que é onde a gente procura artigos científicos, né? Pelo menos a gente tem um primeiro filtro, a gente não procura no Google normal, 90% está ali é bobagem. Então, eu digitei acupuntura no Google Acadêmico e a gente teve, algumas horas atrás, 642 mil resultados, né? Hoje a gente tem uma gama de informações muito grande e isso cresce a cada ano em proporções exponenciais. Eu também fiz a mesma coisa no PubMed, algumas horas antes, e tivemos como resultado também 34.981 resultados com a palavra acupuntura. O PubMed já é um pouco mais rigoroso do ponto de vista da filtragem, dos papers e das publicações científicas. Então, a gente não pode se queixar de falta de pesquisa, né? Ao contrário do que a gente pensa, quase 80% das pesquisas que são realizadas em acupuntura e medicina chinesa são fora da China, né? A China agora começou a fazer muita pesquisa e a publicar muita coisa de alguns anos para cá, mas o grosso ele vinha realmente do Ocidente, para tentar entender como é que isso funciona. Tivemos muitas ideias, muitos mecanismos foram descortinados ao longo dos anos, né? Mas tudo em cima dos efeitos que eram produzidos quando a gente estimulava determinadas regiões, que focou muito em cima do sistema nervoso e a produção de neurotransmissores ou de uma bioquímica específica. Hoje a gente sabe que existem algumas considerações extremamente relevantes que abriram um leque muito maior de possibilidades. Uma delas foi esse artigo aí. Esse artigo foi de 2018. Ele foi publicado pela Scientific Reports e, na minha opinião, foi um achado em relação à gama de entendimentos sobre a medicina chinesa. Eles estudaram o intertício celular, o espaço entre células, né? A gente sabia que existia um intertício, a gente sabe que processos inflamatórios ocorrem lá, grandes transformações, mas esse artigo deu uma visão, deu uma conotação de que o interstício é um sistema uno, é um sistema integrado, que se comunica, ele conversa com diferentes partes, né? Nós acreditávamos antigamente que o intertício tinha um papel secundário em relação à própria célula, né? O intertício, depois desse artigo, bem pouco tempo atrás, ele foi diagnosticado, ele foi colocado como um órgão, né? Um novo órgão. Esse artigo teve como conclusão, descrevemos a anatomia e a histologia de um espaço antes não reconhecido, embora generalizado, macroscópico, cheio de líquidos dentro e entre os tecidos.
uma nova expansão e especificação do conceito de intertício celular. Então, ganhou status de órgão depois dessa publicação. Um ano depois, em 2019, foi publicado esse artigo da Universidade de Viena, na Áustria, onde foi possível fazer uma associação direta entre o espaço intersticial e os meridianos observados e descritos dentro da medicina tradicional chinesa. Esses dois artigos, então, eles foram extremamente importantes em períodos curtos de tempo de publicação, mas eles abriram uma abrangência em relação ao entendimento do que de fato é o sistema de Jinlo, o sistema de meridianos, e como ele funciona, né? A gente conseguiu descortinar muitas informações que a gente já tinha aqui no Ocidente, principalmente em relação à bioquímica, né? Aproveitando esses dois artigos, então, eu escrevi esse livro e publiquei ano passado, onde eu uno os dois paradigmas, né? É o intertício celular, onde a medicina chinesa e a medicina ocidental se encontram. Então, eu fiz um paralelo entre tudo que se conhecia aqui no Ocidente sobre o intertício celular, que não é um estudo recente, né? O intertício ele é estudado de uma forma minuciosa há muito tempo, somente na Alemanha. Foi desenvolvido, inclusive, algumas técnicas de tratamentos em relação à homotoxicologia, a medicina BIT, Biophysics, intersticial, information, que basicamente se utiliza do intertício celular como forma básica de tratamento. Depois a gente vai estudar a fundo essa realidade, a gente vê que a homeopatia também atua em cima do intertício, a homotoxicologia, a acupuntura e também a fitoterapia, além de outros processos de manobras que são utilizadas na medicina tradicional chinesa, né? Então, só para a gente entender o conceito de intertício celular, a gente vai achar muitos artigos com o intertício celular e muitos artigos com o termo matriz extracelular, né? Existe uma diferença, na realidade não são sinônimos. A matriz extracelular são os constituintes sólidos que existem no espaço intercelular, que é o intertício. Então, o intertício celular tem uma ideia mais abrangente em relação à matriz, apesar de que muita informação é passada através do intertício celular, através da matriz extracelular, que é o constituinte sólido que existe nesse espaço. Mas o espaço ele também tem uma importância muito grande nesses mecanismos de comunicação entre células. O intertício, então, é o espaço entre as células. Eu costumo fazer uma analogia dizendo que o intertício está para a célula como uma água está para um peixe. Todas as nossas células estão mergulhadas dentro do espaço intersticial. Então, se essa água não tiver de boa qualidade, não tiver nutrida, não tiver homeostática, rígida, a célula vai padecer. Caso o peixe vai padecer disso. Quando você tem um espaço intersticial organizado, homeostático, rígido, a gente vai ter, então, um bom equilíbrio, um bom funcionamento do metabolismo celular. Quando a gente observa, por exemplo, o intertício numa visão mais macro, né, ele é essa malha, ele é tudo que rodeia a célula, né? O interessante é que a palavra Jinlo, ela não quer dizer meridiano. Nós traduzimos aqui por causa de um diplomata francês que foi à China, conheceu a ideia de meridianos e fez uma analogia com os meridianos da Terra, né? As linhas imaginárias da Terra, chamou de meridiano. A palavra Jinlo, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa sistema de rede, malha, que condiz bem com a descrição do que hoje nós conhecemos como
o interstício celular. A tradução mais literal, então, do Jinlo, que é caracterizado pelos chineses, é malha, rede, e não simplesmente linhas, né? Quando a gente vai aprofundando nesse espaço, a gente vê que ele não é um espaço vazio, ele tem uma infinidade de constituintes sólidos. Esses constituintes sólidos que caracterizam a matriz extracelular. Se a gente for observar o interstício celular, é onde ocorre os processos inflamatórios. Eu quero chamar a atenção para vocês nesse aspecto de processo inflamatório. Lá na frente a gente vai entender por que a acupuntura, porque a medicina chinesa é eficaz para uma infinidade de patologias, porque ela atua principalmente onde a inflamação está acontecendo, somente a inflamação crônica, né? Esse espaço é onde ocorre, por exemplo, sinapse. A sinapse ocorre no espaço intersticial. Os vasos sanguíneos, quando eles desaguam ali nos microvasos e vão até a célula, não tem uma conexão direta dos vasos sanguíneos com a célula. Os vasos desagam, os capilares desaguam no interstício, do interstício isso é passado para dentro da célula. Só para a gente entender a importância dessa estrutura do ponto de vista do metabolismo celular, né? Quando a gente coloca agulhas, a gente vê que a gente está colocando agulhas nesse espaço intersticial e produzindo uma resposta que o organismo dá à ação de um agulhamento. Então, ele desencadeia uma série de mecanismos, de um efeito cascata. Esse efeito cascata que indiretamente vai mobilizar sistema nervoso, sistema excretor, sistema endócrino e por aí em diante, né? Quando a gente faz uma analogia, um corte histológico e observa a visão do interstício celular, a visão da meridianologia, do estudo do Jinlo, a gente vê diferenças, por exemplo, de espessura desse espaço intercelular. Existem regiões onde o espaço é mais largo, existem regiões onde o espaço é menos largo. Isso caracteriza as linhas que foram descritas pelos chineses, onde estão incorporados os pontos de acupuntura que a gente utiliza para fazer estimulação, né? Esse espaço ele varia. A gente já conhece algumas proteínas de adesão que são inibidas através de agulhamento, são as claudinas, são proteínas de adesão intercelular. Quando a gente realiza os agulhamentos, a gente consegue aumentar o espaço e aumentar a quantidade de líquido intersticial, favorecendo muito mecanismos de comunicação intercelular. Do ponto de vista geral, que a gente observou estudando o interstício foi a organização dessa malha proteica que existe nesse espaço, dissolvido nesse espaço. A grosso modo, quando uma pessoa tem uma malha mais homogênea, você favorece mais a homeostase dessa região e o equilíbrio entre a comunicação entre o meio intracelular e o meio extracelular. E quando a malha é mais heterogênea, a gente observa essas falhas nessa malha, a gente observa que muitas vezes está associado a mecanismos de patologia ou de disfunções. Então, isso é uma característica importante. Quando a gente coloca agulhas numa malha, por exemplo, heterogênea, a gente força o organismo a reorganizar as estruturas proteicas, são basicamente colágeno nessa região, e favorece a comunicação do meio intracelular com o meio extracelular, seja ele de nutrientes, seja ele de micro, macronutrientes de uma forma geral, ou até mesmo de processos de excreção celular. O resíduo do metabolismo celular fica mais facilitada a dissipação dele
e o não acúmulo nessas regiões intersticiais, né? A gente já descobriu a sequência genética, os genes, a sequência gênica, a expressão gênica que vão produzir a malha intersticial, a malha de colágenos. Isso já foi feito estudos, principalmente na Alemanha. São regiões de expressão gênica que estão muito associadas à expressão gênica da síntese da ponta do cromossomo, que quando a gente começa a diminuir, isso também está diretamente relacionado a processos de envelhecimento. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esses mecanismos, tá? Essa malha é feita de uma subunidade chamada protoglicano, que basicamente é uma estrutura formada por ácido hialurônico, glucosamina e condroitina. Essa organização molecular favorece a conexão para formar uma malha de colágeno, mas essa organização molecular também favorece o acúmulo de líquido de água nessa região para produzir o que ficou conhecido como sol-gel, que é o líquido intersticial, que ele não é água propriamente dita. Ele é um líquido mais gelatinoso e uma densidade um pouquinho mais diluída do que o citoplasma celular, que também tem um papel extremamente relevante do ponto de vista da comunicação entre as células, né? Isso é um fator importante que ficou bem evidenciado nos últimos anos, que as células elas não se comunicam pura e exclusivamente através de sinapses nem de mediadores químicos, né? Existe um processo biofísico por trás dessa comunicação, onde o interstício celular tem um papel muito relevante nesse sentido. As claudinas, que são proteínas encontradas principalmente na membrana celular, elas são proteínas de adesão. A gente sabe que alguns estímulos dados por algumas agulhas, elas favorecem a inibição da expressão gênica das claudinas. Essa inibição da expressão faz com que ocorra um afastamento da membrana de uma célula a outra, aumentando esse espaço intersticial. Isso é uma característica muito relevante dos agulhamentos, né? Favorece uma maior fluidez, maior fluxo do meio extracelular ao longo do corpo. É uma das funções da acupuntura, né? Essa pesquisa, então, que foi feita em Viena, eles marcaram alguns constituintes do interstício celular, marcaram, na realidade, os protoglicanos, fizeram uma marcação com um isótopo radioativo e, logo depois, eles rastrearam onde esse isótopo tinha tropismo, tinha marcação, né? E começou a aparecer essas linhas aí pelo corpo, ao longo de todo o corpo. Eles não acharam só linhas em membros inferiores, que também foi publicada uma pesquisa na Coreia falando que eles descobriram constituintes do tecido conjuntivo associados aos meridianos, mas eles só encontraram em membros inferiores, né? Essa pesquisa foi encontrada ao longo de todo o corpo. Marcou em linhas o corpo, dá para a gente ver aí, né? Esse esquema está interessante, que em vermelho está o meridiano descrito pelos livros chineses antigos clássicos, né? E em amarelo claro está a marcação dos protoglicanos com o isótopo radioativo. No geral, no total, bateu quase que 95% entre os trajetos descritos nos livros antigos chineses e a marcação mais larga, né, do interstício celular. Outra figura do artigo também, deu para a gente ver bem que coincide as linhas com a marcação do interstício celular.
E isso ficou, então, como conclusão que, de fato, a gente estava diante da descrição do que os chineses, há milhares de anos atrás, colocaram como a ideia dos meridianos, ou do Jinlo, né? O interstício celular ele tem algumas características, né? Dá para a gente estudar ele não só através de marcação dos proteoglicanos com isótopo radioativo, mas é possível, graças a algumas características desse espaço, a gente estudá-los através de correntes elétricas, né? A condutância do interstício celular ela é maior do que do tecido vizinho. Então, quando a gente coloca frequências de baixa amperagem nessa região, a gente tateia esse intertício e pela velocidade que a corrente demora para sair de um ponto e ir para o outro, a gente tem uma noção daquela homogeneidade das fibras de colágeno do intertício, tendo uma ideia de o quanto esse ambiente está homeostático ou não em relação à célula. Esses estudos, eles basearam um monte de técnicas que a gente conhece hoje de diagnóstico, como, por exemplo, o Rio Duraco, que é uma técnica mais antiga e que já entrou um pouco em defasagem, porque desenvolveram aparelhos mais modernos em relação a isso. Eles conseguem passar frequências de baixa amperagem junto com frequências de determinados tipos de tecidos, dando uma precisão maior em relação aos processos de diagnóstico, né? O que a gente observou é que quanto mais homogênea é essa malha, maior a condutância elétrica da região. Então, a gente consegue, através da velocidade da corrente, saber se um ambiente intersticial está homeostático ou não. Tem muitos aparelhos desenvolvidos, principalmente na Alemanha, que rastreiam a região do interstício através dessa tecnologia. Um artigo que saiu em 2010, né, falando exatamente dessas características das bandas de colágeno do intertício, num tecido subcutâneo, e essa propriedade que o intertício tem de carrear a eletricidade de forma mais efetiva do que uma região vizinha, possibilitou a gente também fazer muitos estudos espalhados pelo mundo para somar esses conhecimentos em relação ao intertício. Um dos estudos a gente fez em 2012, que a gente observou o aumento da condutância elétrica, a gente fez com grupo controle, um estudo randomizado, só que a gente não utilizou a acupuntura propriamente dita. Nós utilizamos uma técnica de Qigong, de mobilização de energia. E claramente a gente observou que o grupo que movimentou ele teve uma condutância elétrica maior do que o grupo que não realizou o trabalho com as energias dentro das técnicas de Qigong, que são técnicas que também são adotadas na China dentro da medicina tradicional chinesa. O resultado desses estudos também foi o capítulo de um livro, foi publicado em 2013, onde a gente descreve o sistema energético, né, baseado exatamente no resultado dessas pesquisas. Falei da água intersticial, que forma o Sol-Gel, né, aquele gel no espaço intersticial. Alguns estudos feitos principalmente com espectrofotometria, a gente descobriu que esse Sol-Gel ele funciona não como um líquido normal, mas ele funciona como um cabo de fibra ótica, né? Ele é muito similar às características da fibra ótica que a gente utiliza, por exemplo, para transmitir dados de internet, né? A gente conhece mais veloz em relação a isso, é a velocidade da luz. O intertício, o gel intersticial, ele tem características muito similares à fibra ótica.
quando a gente olha esses dados, olha as propriedades dessa região, a gente fica se perguntando que realmente é um canal de comunicação, é um canal de informação. E se a gente for comparar, por exemplo, o que a gente conhecia em relação à comunicação intercelular, do ponto de vista bioquímico, de neurotransmissores, é um sistema muito mais sofisticado, né? Além de ser muito mais rápido, é um sistema muito mais sofisticado de tratamento de informação via intertício celular. Então, hoje em dia, está bem claro para a gente que há uma evidência que o intertício celular, de fato, tem uma relação estreita com os meridianos do sistema Jing-Lo, descrito pelos chineses antigos. Isso aqui é uma foto também que dá para a gente observar essa malha intersticial, essa malha de colágeno, ela sai de dentro da célula e ela se conecta ao citoesqueleto celular. Então, ela também interfere, por exemplo, processos de regeneração, de divisão celular. É como se fosse um contínuo, né? É uma malha contínua. Ora ela está dentro da célula, ora ela está fora da célula. Alguns estudos também de marcação de algumas proteínas específicas dessa malha intersticial e do citoesqueleto celular dão uma visão da dinâmica da comunicação que existe entre o meio extracelular e o meio intracelular. Ó, dá para a gente ter uma visão. Isso é a célula, isso são proteínas do intertício celular e do citoesqueleto, né? É um contínuo. E essa mais brilhosa que se vê no centro é o centrosoma, é o centríolo. Tem uma relação estreita com os processos de divisão celular, mas hoje a gente tem estudos mais recentes descrevendo os centríolos como uma estrutura que ressona em todo o organismo, né? A tubulina foi a proteína que eles marcaram para a produção desse vídeo aí. Então, deu para ver que é um contínuo, uma malha que entra dentro da célula, sai dentro da célula, e assim ocorre um processo de comunicação extraneuronial, né? Extrabioquímica. Isso é uma comunicação biofísica que se faz entre células e entre a célula e o meio extracelular. Então, para os chineses, dentro da visão da medicina chinesa, uma patologia ela é desencadeada quando essa malha ou a comunicação que se dá em determinadas regiões dessa malha fica comprometida. Quando fica comprometida, a malha associada ao tecido, ao órgão ou ao sistema, ela começa a padecer. Então, nesse esquema é possível a gente ver, por exemplo, uma comunicação da malha intersticial de forma rígida, de forma homeostática em azul e em vermelho, quando isso para de ter a efetividade de comunicação. A gente está diante de processos disfuncionais ou patológicos, propriamente ditos. Então, dentro da visão da medicina chinesa, o que passa dentro dessa estrutura é Qi. É um tipo de Qi. Qi a gente pode definir como um tipo de bioenergia, um tipo de energia produzida pelo corpo, que é fruto, na realidade, dos processos de metabolismo de vários outros tipos de energia, né? Os chineses dizem que a energia que corre dentro desses meridianos principais é uma mescla entre 3 tipos de energia: o Yang-Qi, o Yin-Qi e o Ming-Men, ou energia ancestral, né? O Yang-Qi, pelo que a gente conhece hoje, em termos de, se a gente for fazer uma analogia com o que a gente conhece aqui no Ocidente, está relacionado basicamente ao oxigênio. Então, os chineses dizem que quando a gente tem uma boa captação de Yang-Qi,
a gente melhora a formação do Qi torácico, que é um Qi que corre nos meridianos, né? Que vai ser transferido para os meridianos principais. A gente aumenta essa capacidade de absorção do Yang Qi com exercícios respiratórios, principalmente atividade física, né? Que é um imperativo hoje em dia para a saúde. Os chineses falavam isso há milhares de anos atrás. Se a gente for observar o Yin Qi, a analogia que dá para fazer do Yin Qi, os chineses dizem que o Yin Qi a gente consegue separar, a gente consegue adquirir dos processos de nutrição. Se a gente for fazer uma analogia, o Yin Qi está relacionado a micro, a macronutrientes, que são base para a formação de todas as estruturas fisiológicas do nosso organismo e principalmente do nosso metabolismo. E o Qi ancestral, na realidade, é a genética. Quando existe uma falha de absorção do Yang Qi e do Yin Qi, essa energia ancestral ela toma o espaço, ela vai cobrir essa deficiência. E dentro da visão oriental, o Qi ancestral ele tem uma carga finita. Quando ele acaba, a gente morre. Isso vem muito de encontro com o que a gente conhece hoje sobre saúde, né? Se você não faz atividade física, não tem uma boa alimentação, a tendência é você ter uma saúde mais precária e ter menos longevidade, né? Exatamente porque você está gastando o Qi ancestral. Os chineses relatavam como sendo o Qi que dá a cobertura, que vai cobrir os espaços do Yang Qi e do Yin Qi. E também vai muito com os conceitos que a gente tem hoje sobre epigenética, né? Que a genética ela não tem aquela conotação imperialista que a gente conhecia, né? Ela depende muito da atuação do ambiente. Os genes eles podem ser expressos ou eles podem ser